Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um gibi que não vai zerar a internet, não vai mudar a sua vida, não vai explodir a sua cabeça, mas que é importante para quem está acompanhando a fase dos X-Men pelas mãos do Jonathan Hickman. Chegamos à 20ª edição e mais detalhes desse gibi depois da vinheta. X-Men 20. Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que dificilmente eu falo mal de uma HQ. E essa daqui ela testou essa minha resiliência, né? Não é uma edição ruim, não é uma edição ruim, é que ela chega em um momento de interseção entre vários arcos, né? De vários encontros. A gente tem aqui nessa edição, a edição de 168 páginas com capa cartão, custando R$ 24,90, e aí vale o registro, é o melhor custo-benefício nas bancas hoje, é a HQ mais barata que a Panini está lançando, né? Se você considerar a periodicidade, as outras que saem um pouquinho mais em conta são edições especiais. Eu fiz o review aí do Capitão América do Falcão com o Soldado Invernal e custou R$ 22,00, mas era 112 páginas. Então aqui a gente tem uma edição que tem X-Factor, tem Wolverine, tem Novos Mutantes, tem os Carrascos e tem X-Men Gigante Fantomex. Continuamos aqui o arco do X-Factor, onde eles estão investigando o assassinato dos mutantes e o processo de ressurreição dos mutantes numa tentativa de facilitar para que os 5 não acabem ressuscitando mutantes que ainda estejam vivos, né? Para garantia de que o protocolo funcione. O ponto alto aqui é o resgate de personagens que eu considero personagens de segundo escalão. A gente tem a Aurora, o Estrela Polar, o Daken, filho do Wolverine, Prodígio, e todos em uma dinâmica bem interessante, né? É uma espécie de CSI mutante, de FBI mutante. E eu gosto dessa linha de investigação que eles adotaram. Aí eles vão acabando parar no Mojoverso, e no Mojoverso eles encontram um velho conhecido dos X-Men, que é o Shatterstar. Se eu contar mais, eu vou entregar spoilers da edição. E eu acho que um dos pontos altos desse número 20 é a história do X-Factor. O que termina chamando a atenção é que a gente percebe que no final de algumas histórias, alguns personagens vão desaparecendo. E uma delas ela comenta, essas daí elas sumiram porque foram participar de uma mega saga. E tudo isso é uma referência ao 10 de Espadas, né? Que é uma saga que está vindo e vem sendo preparada há muitos meses pelo Jonathan Hickman, o que provoca uma certa ansiedade no leitor. Eu particularmente estou muito ansioso para ler 10 de Espadas, e cada edição que vem e ainda não chega essa história, a gente fica um pouco frustrado. Falando agora da história do Wolverine, que também tem nesta edição, é a Wolverine número... vamos lá, Wolverine número 12, não, é o Wolverine número 5, que é uma continuação do arco do Wolverine contra os vampiros, e esses vampiros liderados pelo Drácula descobriram que eles têm uma maneira... Hoje o barulho aqui tá infernal, o vizinho tá fazendo a reforma, então tenham paciência. Mas eles descobriram que através do sangue do Wolverine eles poderiam superar a barreira de caminhar de dia. O Benjamin Percy ele vai desenvolvendo de novo esse plot da nação vampira, e ele explica aqui que o Wolverine ele tem um sangue especialíssimo, que é o sangue tipo E. É um sangue que ele é encontrado em 1 a cada 8 bilhões de pessoas. Então essa trama ela vai colocar Logan mais uma vez em confronto com os vampiros, com o Drácula e também com o Ômega Vermelho, mas a história reserva algumas surpresinhas do seu desenrolar, né? A continuação a gente tem X-Men contra as fake news, né?
Basicamente, os Novos Mutantes se cansaram de ver algumas matérias sendo publicadas na imprensa, especialmente a Binária e a Magia. Resolveram investigar um jornalzinho desses aí sensacionalistas, e encontraram uma maneira de responsabilizar o jornal por disseminar informações que vem colocando os mutantes em perigo. E aqui a gente tem uma história que é muito pautada na realidade, né? Qual é a responsabilidade de diversos veículos de imprensa em disseminar, em divulgar algumas informações que não só colocam a vida de pessoas em risco, como, ao invés de informar, acabam desinformando? E essa é a pauta dessa história dos Novos Mutantes, que tem como um protagonista, surpreendentemente, o Glob, o Herman Glob, que é um mutante que foi criado lá pelo Grant Morrison, né, na sua passagem pelos X-Men, e que durante muito tempo ele foi ignorado. Aqui ele está de volta e tem um papel importante nesta situação. A edição ela continua dando prosseguimento às tentativas dos mutantes de ressuscitarem a Kate Pryde. Essa tentativa de ressurreição ela já vem acontecendo já há algumas edições, a investigação sobre o assassinato dela também, né? E aqui a gente vai ter não só o desenrolar desse plot, mas também já o prenúncio do que está por vir entre os carrascos. E o ponto alto, de alguma forma, uma polêmica, tenha sido o beijo que a Kate deu em uma das personagens, que fez com que algumas pessoas pensassem que ela pode ser bissexual. Enfim, eu acho que essa questão da diversidade no universo mutante não deveria ser novidade para você, leitor de X-Men, né? Afinal, a gente está falando de uma série que sempre se pautou por promover a discussão de o que é ser normal, o que é inclusão, o que é conviver com uma sociedade que teme e que te odeia algumas vezes, né? Para quem está acompanhando sempre aqui os vídeos do canal, sabe que eu faço um paralelo algumas vezes de edições e de situações que aparecem na revista regular, como eu acabei de comentar aqui os Novos Mutantes e a luta deles contra as fake news e a campanha de difamação e desinformação. E para fazer um paralelo, eu trouxe aqui, acho que para enriquecer a leitura dessa fase e dessa história especificamente dos Novos Mutantes, vale a gente reconhecer a importância da luta dos X-Men sempre por igualdade, por inclusão e por respeito à diversidade, né? X-Men Deus Ama e O Homem Mata talvez tenha sido o documento histórico mais importante da franquia mutante para deixar claro que o posicionamento dos mutantes é pró-diversidade, é um posicionamento de inclusão, é um posicionamento a favor das minorias, né? E nessa história eles sofreram justamente uma campanha de difamação, uma campanha de perseguição empretada por um religioso, né? Um religioso que tinha a mídia a seu favor, um religioso que promoveu o ódio contra os mutantes, associando a sua existência a possíveis pecados, a possíveis almas condenadas, e usou do poder da fé de algumas pessoas para que elas não só odiassem, como perseguissem, violentassem e matassem alguns mutantes, e o que provocou uma revolta muito grande nos X-Men, no Magneto, e acabou acarretando na batalha que a gente assiste aqui, lê aqui nesta HQ, né? Tudo isso foi provocado por um homem muito mal intencionado, por um homem que utilizou da sua influência para incentivar que as pessoas se odiassem, se dividissem e vissem os mutantes não como humanos, mas como verdadeiras aberrações. Eu estou falando do reverendo William Stryker. Então, essa edição 20 de X-Men tem um pouco disso, tem uma pitada dessa luta dos X-Men por igualdade, por inclusão. Aqui o papel de ódio é disseminado por um jornal digital, né, por um site, e o seu editor faz o papel de ser o grande chefe desse esquema de disseminação de fake news. É uma história que me evocou aos tempos clássicos dos X-Men. E para fechar a edição, nós tivemos aí também
uma Giant Size X-Men dedicada ao Phantom Max. Se você não sabe quem é o Phantom Max também é outro personagem criado pelo Grant Morrison. Muito do que o Jonathan Hickman vem explorando nessa fase dele, ele bebeu lá nos novos X-Men do Morrison. E o Phantom Max é um mutante criado no projeto Arma X, o mesmo que criou o Wolverine, o mesmo que criou também... A gente descobre que esse programa também estava por trás da criação do Capitão América. E aqui ele é acionado pelos X-Men para contribuir com a solução de um problema que a Tempestade vem enfrentando. Não posso contar muito mais, porque a história ela é um plot de várias camadas, mas que vai entregando algumas resoluções, com inclusive a amarração de um episódio que é o arco Assalto à Arma X, que aconteceu lá também na fase do Morrison, e o Hickman revisita aqui sob a perspectiva agora do Phantom Max. É uma edição bem interessante, né? A gente sabe que pegar uma edição como o X-Men 20 é complicado, porque é muito meio de fase, é muito preparação para uma saga que está por vir, e eu estou muito ansioso que chegue logo o X de Espadas. Eu acho que brinca com todo o conceito narrativo que a gente está esperando para uma mega saga, modifica tudo que a gente está esperando e entrega algo, no mínimo, diferente e que, ao meu ver, vai divertir bastante quem esteve até aqui, vai recompensar bastante quem leu até aqui, né? Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom, gostaria de conhecer os comentários de vocês, forte abraço e até a próxima!